Alencar, eu trabalho no de Blas e Parentes Associados e eu vou apresentar mais um episódio do DBPA Cast. Quando a gente fala sobre Suíça, né, vem quase que automaticamente na nossa cabeça o chocolate, relógio, banco, e não só esse tipo de serviço e produto, né, mas também toda a qualidade que é atrelada a eles. E essa reputação, ela é construída ao longo de muitos anos, né? É um trabalho ativo das empresas e também do próprio governo suíço para garantir isso. Mas será que um produto, basta ele ter sido fabricado e um serviço ser oferecido na Suíça para a gente poder falar que é um produto Swiss made? E aí que entra exatamente a questão do Swissness, né? Então, eu trouxe agora uma convidada super especial que eu já vou introduzir, mas para a gente falar um pouquinho mais sobre essa questão do Swissness e o que está por trás dele, quais são os requisitos e o que as empresas e os agentes precisam efetivamente fazer para conseguir usar esse termo, né, Swissness, e tudo que está atrelado a ele de forma legítima. Então, para isso, eu convidei a Bianca. Não vou me atrever a falar o sobrenome dela, porque é um sobrenome de origem russa, salvo engano, então não vou falar o sobrenome dela. Mas a Bianca, além da gente ter se conhecido na Suíça, a Bianca mora e atua com direito marcário por lá, e ela também tem experiência no Instituto Federal Suíço da Propriedade Intelectual, e ela, inclusive, participou, né, acabou acompanhando alguns casos envolvendo Swissness. Então, Bianca, conta um pouquinho para a gente como que funciona o Swissness, o que as empresas precisam fazer, como isso é controlado na prática, quem controla, a gente quer saber tudo. E obrigada mais uma vez por ter aceito o convite. Olá, Nicole, obrigada por ter me convidado. Bom, meu nome é Bianca Dekhtiarev e eu vou falar um pouquinho sobre Swissness. Bom, o que é o termo Swissness? O Swissness ele se refere a um conjunto de critérios legais que eles definem quando um produto ou um serviço ele pode ser associado à marca suíça. Então, quando um produto ou um serviço ele pode usar o Made in Swiss, Swiss Made, Made in Switzerland, ou ele pode usar a cruz suíça mesmo. Então, os produtos e os serviços suíços, eles possuem como você falou, né, uma reputação extremamente positiva. Eles são associados à qualidade, à precisão, à tradição. Eles são associados à confiabilidade. E é nesse intuito de você proteger o que significa ser made in Switzerland, que em 2017 foram criados os Swissness, né? Que, na verdade, não é uma legislação, mas é um conjunto de duas legislações. Uma foi criada do zero, que é a legislação dos brasões suíços e outros símbolos nacionais. A legislação de direito de marcas, ela foi modificada. Então, foram feitas várias introduções para incluir a cruz suíça, o uso, quando pode ser usado, quais são os produtos, os serviços associados. E outras 4 ordenanças, a gente chama, são regulamentos de implementação, que eles ensinam na prática como é que vão ser implementadas essas legislações. Então, é bem organizado, é uma legislação bem abrangente, e ela vai esclarecer em todos os casos quando você pode ou não utilizar a cruz suíça ou o Swiss Made. A primeira questão é que, para ilustrar, na legislação ela divide os produtos. Então, você vai ter produtos naturais, produtos alimentícios, os produtos industriais como relógio, joalheria, e você vai ter também os serviços. O mais interessante é que alguns produtos eles vão ser mais específicos do que outros. E o que eu quero dizer com isso? É que nos produtos alimentícios, no total, se você quer vender um produto alimentício, 80% da matéria-prima dele tem que ser suíço. Porém, para alguns produtos, eles ainda são mais específicos, como os produtos de origem láctea. Então, se você quer vender um produto, um iogurte, um queijo, algum produto dessa origem, ele tem que ser 100% suíço. Pois é. Nossa, deve ser muito difícil isso, né? E para você ter esse cálculo, na verdade, você tem ferramentas para fazer esse cálculo, ferramentas que são oferecidas mesmo pelo governo. E você introduz ali a porcentagem, por exemplo, do produto alimentício, você vai introduzindo a porcentagem da matéria-prima e no final você tem um cálculo completo. Para alguns produtos industriais, e isso eu quero entrar principalmente no relógio, né? Porque quando a gente pensa na Suíça em um produto industrial famoso, vem os produtos de relógio e joalheria na nossa cabeça.
Os produtos relacionados a essas indústrias, eles precisam ser 60% deles fabricados ou tendo 60% do seu custo na Suíça. E o que isso quer dizer? Que um relógio ele pode ter uma parte dele produzida no Brasil, por exemplo, desde que não ultrapasse 60%. E o resto dessa fabricação, dessa manufatura, se feita na Suíça, ele ainda pode ser considerado um produto suíço. Então, a gente pode ter um relógio que talvez você vai produzir algumas peças no Brasil, ou em outro país, na União Europeia, ou fora da União Europeia, e desde que no final 60% dos custos relevantes sejam feitos na Suíça, esse produto ainda é um produto suíço. E com relação às joias, é a mesma pegada de 60%? A gente aplica essa mesma legislação referente a, assim, a gente bota no mesmo bolo relógio e joia, ou são coisas diferentes? São tratadas de forma diferente? A gente coloca nesse bolo todos os produtos industriais. Ah, tá bom. Então, o relógio e a joia entraria também nesse conjunto. E o canivete, que aí depois eu lembrei do canivete também. O canivete é algo super emblemático também suíço, né? Sim, é verdade. O canivete também entra como produto industrial e também segue essa mesma regra de 60% da fabricação. É importante falar isso, que a fabricação de passos é relevante, né? Então, por exemplo, a embalagem, ela é excluída. Então, tem que ter... Exatamente. A legislação é muito mais, então, né? Oi, desculpa? Não, são assim 60%, mas sendo 60% de peças essenciais, digamos assim, né? Isso. Realmente são as partes mais importantes, é a parte principal da produção, ela tem que ser na Suíça. Então, embalagem, às vezes você, por exemplo, um relógio, você produzir a alça em si, a pulseira. Então, essas partes, elas não são consideradas relevantes, né? E elas não entram nesse cálculo. Mas, mais uma vez, isso vai depender de cada produto. Então, é muito importante estar atento aos passos dados na legislação. A legislação ela explica muito bem o que é excluído, quais são os passos essenciais. Então, é importante você fazer uma boa leitura antes de criar a sua marca envolto do Made in Switzerland. E no final Não pode ser um tiro no pé também, né? A empresa bota um Made in Switzerland ou bota qualquer outro aspecto relacionado a isso. No final das contas, sai divulgado aí na mídia que não cumpriu os requisitos, que não poderia usar. Eu acho que você quer agregar um valor, né? Porque no final das contas, o Swissness, ele tem uma preocupação muito grande em não só proteger o consumidor, mas também em proteger as empresas que efetivamente têm produtos e serviços made in Switzerland, né? Para você prestigiar você realmente prestigiar as empresas que cumprem aquilo e que têm uma qualidade atrelada aos seus produtos e serviços, né? Então, às vezes, você está querendo trazer muita qualidade ali e, às vezes, você realmente tem, sei lá, 59% dos seus das suas peças fabricadas na Suíça, mas, enfim, depois também sai alguma notícia na internet, na mídia, falando que não preenche, que você não pode usar, que aquela determinada empresa não pode usar, então acaba sendo realmente um tiro no pé. E é legal uma coisa que você falou, porque quando a gente pensa em Swissness num primeiro momento, né, pra gente que não tem muito conhecimento aprofundado sobre o assunto, a gente pensa que é limitado aos termos Swiss Made ou Made in Switzerland ou Swissness, mas não, né? Na verdade, é tudo que envolve tudo que leva o consumidor a crer que, de alguma forma, foi um produto, um serviço suíço, né? E até um caso legal, né, que eu estava pesquisando para o nosso podcast, é que eu vi que teve um caso recente, o primeiro caso judicial, né, de sucesso do IPI, envolvendo o caso Swissness. Você pode falar um pouquinho para a gente como foi esse caso? Eu acho que ele foi de serviços financeiros, né? E é até legal a gente trazer esse contraponto de serviço, porque vem muito na nossa cabeça a questão de produto. Então, não só saber que se estende, essa proteção se estende também a serviços, mas também saber como que isso funciona na prática, né? Conta um pouquinho para a gente. Claro, esse é o caso do banco, do BDS Suíça, que atualmente ele se chama BD Market. Então, é um caso bem recente, ele foi decidido judicialmente pelo Tribunal Comercial de Berna em agosto de 2025.
E ele é muito relevante, pois é o primeiro caso que a gente tem de decisão judicial de aplicação dos critérios Swiss a serviços. Realmente, quando a gente pensa em Swiss, vem logo a nossa ideia produtos, né, mas não serviços. E não é exatamente o gancho da decisão, mas o Swiss também se aplica a propagandas, né? E também se aplica tudo relacionado a advertisement. Então, não são só produtos, mas também serviços, propaganda, enfim. É bem abrangente. Mas, voltando aí ao caso do BDS Suíça, é uma empresa que atuava na prestação de serviços internacionais. Eles tinham um registro em Zug, na Suíça. Porém, a maioria das transações financeiras e toda a administração da plataforma online, ela era feita fora da Suíça. E o que aconteceu é que eles não só usavam o Swiss, né, BDS Suíça, eles usavam também a Cruz Suíça e eles vendiam como se eles fossem um banco suíço. Então, o IPI, né, que é o Instituto Federal de Propriedade Intelectual Suíço, enviou repetidamente solicitações para que eles parassem de usar tanto a cruz quanto o nome Swiss. E mesmo após algumas notificações, eles continuaram com o uso. Então, o IPI ajuizou uma ação civil contra eles. E vale destacar também que nessa ação foi muito interessante porque 2 critérios do serviço foram analisados. O primeiro, o banco BDS Suíça, ele tinha, que era você ter o seu registro na Suíça. Então, ok, eles tinham esse primeiro critério. Mas o segundo é que a administração ela tem que ser feita efetivamente na Suíça, o que não era o caso. Eles tinham 228 funcionários e apenas 2 funcionários estavam realmente em Zug. O que eles tinham, na verdade, eram 2 funcionários e uma caixa de correio. Então, o tribunal avaliou, né, as condições e viu que eles não tinham capacidade de operar e administrar o serviço deles dentro da Suíça. Além disso, quando se pensa, outra questão muito importante também foi falado nessa decisão, é que quando se pensa em banco, né, o consumidor ele tem um maior cuidado. O consumidor ele está um pouco mais atento, ele é um tópico sensível para ele. Então, quando ele vê a marca suíça, eu digo marca, o logotipo suíço, ele vê o nome suíço, ele imagina que essa agência bancária, ela foi, de alguma forma, regularizada dentro da Suíça. Então, ele imagina que o governo suíço, de certa forma, esteve envolvido, ele imagina que teve todo um processo de regularização, e o que também não foi o caso, né? O BDS suíço nunca teve nenhuma autorização de nenhuma organização do governo, ou ele não esteve em compliance com a legislação suíça para poder operar no setor financeiro. Então, esse foi um outro requisito que foi decidido judicialmente, que realmente poderia levar o consumidor a erro, imaginando que seria uma organização regulamentada pelo governo suíço. Eu até vi que no próprio processo eles falam isso, né? Que a empresa ela não conseguiu provar que em Zug acontecia qualquer coisa além do esvaziamento de uma caixa de correios. Então, assim, eu não sei se foi intencional, se eles não sabiam do Swiss. Vamos tentar acreditar na boa-fé das pessoas e que foi uma coisa não intencional. Mas, assim, parece que eles só botaram lá, realmente só tinha uma pequena operação, né? Que era realmente letterbox, né? Como consta no processo. Mas nada acontecia na Suíça efetivamente, né? Até falou que os principais clientes estavam na Alemanha, que a administração da empresa acontecia, acho que no Chipre. Então, assim, na Suíça mesmo não tinha praticamente nenhuma atividade operacional. E eu acho que esse exemplo ele é muito bom para ilustrar realmente a questão da reputação, né? Como até o estereótipo do suíço, ele, de certa forma, ele é transferido para a reputação, nesse caso de uma forma muito positiva, né? Porque os serviços bancários são serviços que estão muito diretamente relacionados a segurança, a uma confiabilidade, muito mais do que outros serviços, né? E o suíço, ele tem essa fama, e eu pude comprovar que é verdade. O suíço é muito certinho, tudo tem que ser exatamente perfeito, então, assim, é uma coisa que você espera de um banco, né? Então, quando você vê um banco ou qualquer outro serviço, qualquer outra empresa que ofereça um serviço financeiro e está atrelado ao nome da Suíça,
você fala, nossa, com certeza, é um banco super confiável, um banco que me passa realmente uma confiança, uma transparência. Então, isso é uma vantagem competitiva, né? E aí, voltando para o que eu falei, né? Porque o objetivo aqui é proteger outros bancos, porque como assim? Ele não tem as operações na Suíça, mas aí ele pode levar a fama de certinho, de perfeito, de impecável, de confiável, quando outras empresas que efetivamente estão cumprindo esses requisitos da mesma forma, né? E assim, imagino que ter todas as operações na Suíça, né, cumprir esses requisitos, encareça muito a atividade. Então, é algo realmente que a gente tem que eles querem evitar, né? Que o Swiss veio para impedir. Exatamente uma vantagem competitiva apropriada por empresas que não cumpriram esses requisitos, né? Sim, exatamente. E é interessante, teve uma pesquisa que foi feita em 2013 pela Universidade de Zurique. É um pouco antiga, né? Mas é uma pesquisa oficial, que foi feita pela Universidade de Zurique e pela Universidade de St. Gallen. E ela informa que quando você tem um produto, principalmente um produto de luxo, relógios ou joalheria, enfim, você tem um valor agregado de 50% daquele valor. E é importante, e ela não entra nesse assunto de banco, mas ela entra no quesito de que o consumidor, ele se sente mais seguro de consumir um produto suíço. Sim. Então, ele vê mais valor, mesmo às vezes ele tenta pagar um pouco mais, ele vê um maior valor agregado a um produto que usa o Swissness, o Made in Switzerland, ou ele usa a bandeira suíça. Não só uma questão de ele sentir que aquele produto é melhor, mas ele sente que aquele produto é mais confiável. Uhum. E essa eu acho que essa é a questão do banco, né? O consumidor, ele sente mais confiança quando um banco se apresenta como um banco suíço. Sim. Sim. E até fazendo uma comparação, assim, porque quando a gente pensa made in, né? A gente logo pensa também made in China, por exemplo. E eu fiquei, antes de gravar aqui, né, da gente começar a gravação, da gente se encontrar, eu fiquei muito pensando nas diferenças, né? E o Made in China, ele para mim, o que eu achava que era o Swiss Made também, né? O Made in Switzerland, antes de entender essa questão do Swissness, que era só uma forma de indicar a origem do produto, né? Assim, mais para fins comerciais e regulatórios, como eu acho que é o caso do Made in China. Então, quando a gente olha um Made in China, para a gente é só uma... Nossa, ok, foi feito na China, ou Made in Taiwan, Made in India. Para a gente não tem nada... Não é nada além da indicação da origem, né? Só que quando a gente fala no Swiss Made, como é forte essa questão realmente da reputação e uma coisa construída ao longo de muitas décadas, né? Então, assim, parece que o legislador suíço, né, quem formulou todo o Swissness, ele entendeu que realmente o Swiss Made ele tem um valor reputacional excepcional, e isso só se confirma com esses estudos, né? Até lá no Summer School, onde a gente se conheceu, teve uma aula sobre isso, e a professora falou que o consumidor, eu não vou lembrar exatamente a porcentagem, mas acho que era 40%, que o consumidor está disposto a pagar 40% do consumidor está disposto a pagar mais caro por ser um produto made in Switzerland. Ao ponto que isso a gente não vê, eu acho que isso não acontece quando a gente fala do Made in China, Made in Taiwan, ou Made em qualquer outro lugar, né? Então, é uma coisa muito legal como eles conseguiram manter. E você acha que o IPI, ele é muito rígido com relação a isso? Como que funciona na prática? Sim. Imaginei. Uma resposta bem curtinha, sim. Na verdade, a responsabilidade pela aplicação da legislação do Swissness, ela cabe ao IPI, né? Mas também ela cabe a outros atores, né? Quem tem direito de oposição. Então, por exemplo, uma marca X que usa um logo, no próprio logo usa algumas cores específicas e a bandeira suíça, e ela vê que tem uma outra marca muito similar, também usando a bandeira, então ela também consegue ser uma das pessoas que tem esse poder de agir. As associações comerciais, as organizações de proteção aos consumidores e os cantões suíços.
Então, todas essas pessoas, se você pensar, elas têm o direito de agir, né? E é bastante gente. Se você pensar todas as associações comerciais, todas as organizações consumidores, os cantões, são 26 cantões suíços. Então, todas as pessoas, elas têm, e o EPI, claro, que ele acaba se envolvendo toda vez em que você vai ter os interesses da confederação em jogo, né? Então, toda vez que você vai ter o uso do brasão, ou você vai ter o uso da bandeira mesmo suíça, o EPI, ele acaba se envolvendo. E, geralmente, como que é o enforcement, que é a fiscalização com a aplicação? Geralmente, o EPI, ou, enfim, qualquer um desses atores, vai enviar é como um cease and desist letter. Você vai enviar uma carta, você vai enviar explicando, né? Uma notificação explicando por que aquele uso é indevido. E foi o que aconteceu no caso do BDS Suíço, do BDS, agora BD Market. Mas, se não surtir efeito, pode ser levado pela via judicial civil, sim. Legal. Como acontece aqui em questões de marcas, né? Mas eu imaginei que o EPI, ele atua, então, de ofício em alguns casos, mas ele é mais estimulado, né? Ele é mais, como que eu posso dizer, provocado por empresas, justamente para aquilo que a gente conversou, né? Que as empresas se sentem lesionadas também pelo uso por outras, né? Não é simplesmente, o amiguinho não tá preenchendo os requisitos, faça alguma coisa. Não é muito bem isso, né? Ele está sendo lesionado, ainda que de forma indireta, né? Porque, enfim, ele está ali cumprindo os requisitos e tem outra pessoa levando a fama igual a ele, né? Bom, mas eu adorei saber como isso funciona, é bem legal. E eu fico feliz, realmente, assim, eu acho que o sucesso como, não é projeto, né? O sucesso do instituto, podemos chamar assim, né? O Swissness como um instituto, ele é muito atrelado justamente a essa rigidez, né? Assim, que bom que o EPI, realmente ele fica em cima disso e que ele realmente toma as medidas. E eu acho que esse caso do BDS Suíço, do antigo BDS Suíço, ele vem muito aí para mostrar até como leading case de que, olha, não é muito bem assim. Então, eu vou mandar uma notificação, mas se vocês não cumprirem, eu tenho um precedente aqui que a gente pode levar essa questão para o judiciário. Então, acho que é mais um ponto de reforço, né, para as empresas realmente terem um cuidado maior com relação a isso, antes de usarem, se associarem a qualquer elemento que seja relacionado à Suíça. E também acho que uma forma de prestigiar aqueles que já o fazem de forma correta. Olha, fica tranquilo, que não é em vão, né? O seu investimento não está sendo em vão. E você tem muitas associações que são muito fortes aqui. Por exemplo, a Federação de Relojaria, né? Aqui é uma associação muito forte, então eles também têm o poder de agir. Então, eles mesmos podem começar a enviar uma notificação, eles mesmos podem procurar o judiciário. Então, isso é muito bacana, até porque o uso do Swissness, da cruz ou do nome, você é autodeclarado, você não tem que pedir uma autorização, você pode começar a usar amanhã, né? Porém, se você não estiver usado de forma correta, você sim pode sofrer consequências legais. E você pode, enfim, todas as consequências financeiras juntos, né? Você tem que retirar o seu produto, você tem que reformular suas embalagens, a forma como você vende seu produto, a sua publicidade. Então, é muito mais fácil, é muito mais sensato você estar em compliance antes de você começar a usar a Cruz ou Swiss Made, do que depois você ter que refazer o seu produto. Isso que eu ia te perguntar também. Se eu começasse a vender um produto ou, enfim, oferecer um serviço na Suíça, se eu tinha que, antes de entrar no mercado, comprovar para o EPI ou para qualquer outra organização que eu estava cumprindo os requisitos e depois eles iriam aprovar a minha entrada, ou se eu já poderia, assim, o caminho correto, né? Ou se era só eu ter consciência que eu estava cumprindo aqueles requisitos e entrar no mercado para estar tudo ok caso alguém venha me demandar. Como que funciona a lógica, né? A ordem das coisas? A ordem, o caminho correto seria você mesmo, no seu departamento jurídico, seu departamento de compliance, você mesmo está em compliance com a legislação suíça. Uhum. E você pode colocar a bandeira, você pode usar o Made in Swiss, Swiss Made,
Porém, saiba que se você não estiver em compliance, você tem que tirar esse produto. Então, essa é a ordem de ser feita. Tá. E é importante falar de novo das associações. Muitas associações são muito fortes daqui. Então, é muito difícil você passar despercebido quando você está vendendo um produto, por exemplo, produto de origem láctea mesmo, iogurte, queijo, a Suíça é muito famosa por esses produtos, chocolate, tem associações muito fortes. Então, é muito difícil você conseguir, por muito tempo, usar a bandeira ou de elementos suíços se você não está completamente em compliance. Ah, entendi. Bom, então eu não preciso ter uma aprovação expressa de algum instituto para eu entrar no mercado, né? Mas eu tenho que ali cumprir os requisitos. Mas eu achei que eu precisasse de uma autorização expressa, eu precisasse comprovar que eu estava cumprindo antes de efetivamente entrar no mercado. Bom, mas é bom ter lá tudo organizado, todos os documentos separados, como você falou, né? Uma assessoria jurídica especializada e que tenha realmente experiência nesse assunto, para garantir que você, exatamente, não vai ter tanto custos financeiros para tirar todos os produtos do mercado, quanto principalmente reputacionais, né? Eu acho que muitas vezes o risco reputacional, ele obviamente acaba tendo impactos financeiros, mas ele acaba sendo muito pior, né? Porque o financeiro você vai pagar e está resolvido, mas você carregar aquilo ali vai dar uma impressão, né, de que você vai ficar manchado no mercado, de que você tentou ali, de alguma forma, burlar a situação e de que você não é tão confiável assim. Então, foi aquilo que a gente falou no início, né? Às vezes pode ser um tiro no pé. Sim, exatamente. E você tem que comprovar que você está em compliance. Por exemplo, igual eu havia falado dos produtos alimentícios, né? 80% do peso da matéria-prima tem que ser suíço. Então, você tem que ter essas informações, né? Caso em algum momento você seja questionado, você tem ferramentas para calcular, enfim, você tem todas as ferramentas. Eu acredito que aqui você tem todas as ferramentas para você fazer as coisas certinhas, né? Então, é muito importante, até realmente para você, como, de novo, né, entrando no caso do BDS Suisse, do BDS Market, eles tiveram que reformular o site deles. Antes o site deles era BDS Suisse. Eles tiveram que refazer o site, eles tiveram que refazer o logo, eles tiveram que mudar o nome da empresa. Então, é muito mais do que você só tirar um símbolo da sua marca. Eles tiveram que realmente refazer a marca deles, né? Então, a gente sabe como isso pode afetar o consumidor. Às vezes, o consumidor ele não vai mais te reconhecer no mercado. Ou não vai querer te contratar. Eu já não contrataria. Ou ele não vai mais sentir confiança, né? No seu produto. Exatamente. Bom, mas eu amei conhecer um pouquinho mais sobre o Swissness. Eu sabia que você ia esclarecer muitas dúvidas nossas. Eu acho que para aqueles que já sabiam que o Instituto existia, né? Tenho certeza que todo mundo vai amar saber um pouquinho mais. Para aqueles que não sabiam, tenho certeza que vai despertar uma curiosidade aí para pesquisar mais. Enfim, acho que se vocês tiverem mais alguma dúvida, tiverem algum ponto específico que a gente queira abordar, a gente pode marcar uma segunda leva e tratar algum ponto específico, mas a ideia aqui era exatamente só pincelar mesmo e despertar a curiosidade de vocês nesse assunto que é tão interessante. Então, obrigada mais uma vez, Bianca, por ter aceito o convite, por ter reservado esse tempinho mesmo com o fuso horário. Foi uma delícia conversar com você. E esse foi mais um episódio do DPPA Cast. Se vocês tiverem qualquer dúvida, como eu falei, podem entrar em contato com a gente, podem mandar, que a gente organiza aqui internamente e vê qual é a melhor forma de esclarecer todas essas dúvidas. Obrigada!